Bom, uma questão densa do Enem que exige bastante atenção na leitura do texto e na leitura também do enunciado. Vamos para o texto. Fronteira. Então, a condição antidemocrática de existência das democracias, distinguindo os cidadãos dos estrangeiros, afirma que não pode haver democracia sem território, ou seja, a delimitação de fronteiras é algo que está completamente direcionado ao que se entende como democracia ocidental. Em princípio, portanto, nada de democracia sem fronteiras e, no entanto, as fronteiras perdem o sentido no que diz respeito às mercadorias, aos capitais, aos homens, às informações que as atravessam. É interessante a gente pensar no seguinte termo. O termo fronteira é delimitado a partir do que se entende como território. Se a fronteira e o território guardam bastante correspondência, devemos lançar luz em cima do termo território como sendo o limite alcançado pelo Estado, até onde o Estado consegue efetivamente colocar as suas mãos e até onde o Estado tem direitos e tem deveres, ou seja, até onde efetivamente o Estado rege os seus limites jurisdicionais da Constituição. Então, o texto aborda de uma forma bem lúcida a situação da relevância da Constituição dos Estados a partir do momento que, se as fronteiras perdem sentido em um mundo neoliberal, no qual as mercadorias, os capitais, os homens e as informações atravessam de forma livre, com formação de blocos econômicos, por exemplo, nós temos problemas graves a ser discutidos. Exemplo, o quanto que o território é ferido e a própria Constituição também será ferida. Vamos continuar a leitura. As nações não podem mais ser definidas por fronteiras rígidas. Será necessário aprender a construir nações sem fronteiras, autorizando a filiação a várias comunidades, o direito de voto múltiplo, a multilealdade. Então, de acordo com o enunciado, vamos lá. No texto, a análise da relação entre democracia, cidadania e fronteira apresenta sob uma perspectiva crítica a necessidade de reestruturação efetiva do Estado-nação. De acordo com o texto, isso já existe. De acordo com o texto, o Estado-nação já está sendo reestruturado naturalmente, não ocorre essa necessidade. Então, parte do princípio de que o Estado já sofreu essas alterações no mundo neoliberal. Liberalização controlada dos mercados. De acordo com o texto, você não vai controlar esses mercados, pelo contrário, você vai instituir nações sem fronteiras. Alternativa C, contestação do voto popular censitário. Não se contesta esse voto popular censitário. Então, não tem algumas recomendações de acordo com o texto do dicionário do século XXI em cima disso. Garantia jurídica da lealdade nacional. A lealdade nacional, se a gente pensar por um prisma de que as fronteiras fossem mais rígidas e aí sim nós tivéssemos a construção de uma nação bem mais fechada com seu próprio território e não com o mundo neoliberal, aí sim teríamos garantia jurídica de lealdade nacional. Mas o que o texto coloca é o oposto a isso. E a alternativa é afirmação constitucional. Qual é o grande problema da afirmação constitucional? E é justamente por isso a necessidade de reforçarmos, de criticarmos o texto em cima desse prisma. A partir do momento que o meu território e a minha fronteira não são bem demarcadas mais, a Constituição passa a ser questionada e, portanto, a gente tem que criticar e a gente tem que apoiar um recrudescimento, um fortalecimento da Constituição e da soberania do país. Alternativa correta, alternativa E.